Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. É isso aí. Eu sou Alexandre Reck e esse é mais um vídeo na sequência de vídeos. E hoje eu vou cortar o cabelo do Murilo, meu filho, e vou dar algumas dicas de como a gente pode facilitar o corte de um cabelo infantil, porque tem alguns detalhes sobre as crianças em si, sobre o tipo de cabelo infantil. E, além disso, fazer o corte em si, que vai ser um moicano disfarçado com texturização, finalização da nuca mais triangular, mais em V, enfim. A ideia é trabalhar o corte infantil, detalhe por detalhe, e ainda ensinar essa ideia de degradê na lateral, fazendo um moicano. Qual que é a ideia? A gente vai apenas refazer o corte que já está crescido aqui no cabelo. Percebe que é um degradê que contorna a orelha, preenchido a parte de cima, a parte de trás, transiçãozinha sem marcação. O único detalhe que a gente vai ter que atentar para esse tipo de cabelo é que é um cabelo bem fino e espaçado. Então tem alguns detalhezinhos em específico, por ser um cabelo infantil, que a gente vai levar em conta no processo do corte. Para iniciar o processo do corte, eu vou umedecer bem o cabelo. E aqui já vai um detalhe aí, que normalmente quando vocês pegarem cabelo de criança, não por ser um cabelo de criança, mas por ser uma criança, normalmente ela não tem paciência, ela fica meio inquieta, ou se ela ficar quieta, vai ser por um tempo mais curto. Então tentem agilizar esse processo. Não demora muito para fazer a separação, não fica ali repassando essas linhas. Faz a separação bem feita uma vez, deixa a separação pronta e já vai para o processo do corte. Se você ficar se demorando muito aqui na ideia de vou separar exatamente onde que é uma parte, onde que é a outra, vai te atrapalhar e o teu processo vai demorar, a criança não vai ter paciência e vai comprometer no final das contas o teu resultado, porque o fim do corte tu vai ter que fazer ele meio correndo, com a criança às vezes meio inquieta, se mexendo na cadeira. Então, molhou aqui, ó, terminei de molhar, já fui molhando e separando, ó. Não fiquei umedecendo ele inteiro para depois fazer a separação, já fui molhando e separando, e separei o quê? Ferradura, lateral e parte de trás. E a partir de agora já vou começar o corte. Primeira coisa que eu vou fazer, o cabelo dele, do meu filho aqui, e de várias crianças, a maioria inclusive, ele tende a ser mais fino e espaçado. Então, a lateral onde eu vou trabalhar com máquina, eu vou trabalhar com cabelo seco, vai ser a última coisa que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser trabalhar as laterais, parte do topo, parte de trás, e depois com o cabelo seco eu vou trabalhar essa lateral. Então, eu vou começar a criar minha linha de base agora, e depois que eu tiver feito todo o corte, eu volto e trabalho a parte de máquina. Então, para começar, eu vou criar uma linha de base, com a minha tesoura aqui, ó, pegar e traçar uma linha reta aqui. Ó, fazer esse corte aqui. Venho mais para frente um pouquinho, faço mais um corte aqui, mais para frente um pouquinho e faço mais um corte aqui. Acabei de definir aonde termina a minha aresta, ó. Essa é a região que termina a minha aresta e daqui para baixo eu vou trabalhar com máquina. Já vou definir aqui atrás também aonde vai terminar a região de cabelo para trabalhar com máquina. Cortei aqui e aqui para baixo a mesma coisa. Então, eu praticamente contornei a região que eu vou trabalhar com máquina. Ó, já fica tudo pronto. E agora eu vou trabalhar o outro lado fazendo esse mesmo processo. Lado contrário, mesma lógica. Ó, vou pegar a parte de baixo e defino o final da minha aresta. Na verdade, o que eu estou definindo aqui? O limite de onde eu vou trabalhar depois com máquina, tá? Estou fazendo um corte mais em bloco, mais pesado, contorna a região que vai ser trabalhada com máquina. E delimita aonde que o cabelo vai permanecer comprido para esse corte em específico, esse moicano. Ó, terminei ali. Vou pegar mais essa regiãozinha aqui de baixo. E terminei de fazer o contorno dos dois lados. Agora eu tenho uma linha de base que me serve de referência para fazer a parte de cima. Então eu vou pular a parte das laterais e vou para a parte de cima. Por isso que eu fiz primeiro a minha linha de base, para ter uma referência do que eu vou trabalhar em cima. Primeira coisa então, vou conectar a parte de cima nessa linha de base que eu criei aqui. Aquela mesma separação de sempre. Divisão triangular aqui na frente e puxa aqui para o lado. Lembra que a gente está trabalhando com criança, então vamos ter um pouquinho mais de agilidade, não vou ficar fazendo aquela linha perfeitinha, sabe? Faz a melhor linha que tu conseguir, traz ali para a região de conexão e já conecta. Não fica encebando muito ali, arrodeando muito, porque teu tempo de trabalho está um pouco mais limitado, senão a criança perde a paciência e você não vai conseguir trabalhar. Ó, terminei mais uma vez aqui
Já conectei, não tem cabelo sobrando desse lado. Repete o mesmo processo do lado contrário. Lado contrário, mesma lógica. Ó, divisão triangular, coloca o pente, traz para o teu lado, encontra a linha de base, puxa em cima daquela linha que tu acabou de criar e conecta. Puxou de novo e conecta. Acabou de conectar. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou trabalhar a franja. Lembra daqueles cortes em que eu trabalho a franja, separando ao meio, puxando para frente? É exatamente a mesma lógica, porque eu vou trabalhar com uma ideia de franja aqui, desfiada, texturizada, soltada para frente. Então, eu vou separar aqui ao meio, pega aqui a referência do nariz ou da sobrancelha, puxa para trás aqui e separa ao meio. Separou ao meio, agora eu vou definir o comprimento que vai ter essa franja. Deixa eu só terminar de separar aqui. Ok. Para fazer essa região da franja agora, o que eu vou fazer? Pega a mesma referência do crescimento do fio, puxa com um pente e bota isso aqui para baixo. Agora você pega essa franja, fica retinho aqui. Isso. Agora tem que ficar bem parado, que eu vou trabalhar com uma navalhete. Pode te cortar se tu se mexer, beleza? Esse detalhe faz parte do teu corte, principalmente se você está trabalhando com criança. Explicar o que você vai fazer, como você vai fazer, para a criança também te ajudar no processo. Então eu explico, ó, agora eu vou precisar que você fique bem parado para eu arrumar a tua franja, porque você não pode ficar torto, ou ainda eu posso te cortar, porque isso aqui corta. Então fica muito parado, fique igual uma estátua, beleza? Isso aí, ó, pega a franja e agora vamos definir o comprimento da franja, ó. Vou tirar um meio dedo aqui na parte da frente. Fica bem paradão que eu vou passar no teu rosto agora. E com a navalha, você desfia o final dessa franja, ó, para dar um caimento mais natural e não ficar com aquela linha pesada. Já limpa o seu rosto, fica paradinho aí. Isso aí. Percebe, ó, defini comprimento e deixei aquela textura mais natural, não fica uma linha pesada como se eu tivesse cortado com a tesoura. Próxima referência, de novo, mesma coisa. Puxa no sentido do nascimento do fio, joga lá para frente e, de novo, levanta a franja. Se tiver comprimento, segura com os dedos e passa a navalha até encontrar o mesmo comprimento que você já tinha deixado como referência. De novo, mais para frente um pouquinho, puxou e, de novo, desfia a parte de cima. Ok, terminamos de definir esse lado. Vamos puxar mais um fiozinho aqui, mais uma referência de mecha aqui para ver se ela alcança. Já não tem comprimento para tirar. Então, a franja a gente já definiu o comprimento. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. De novo, puxou o outro lado, puxei para cá, e agora coloca para baixo. Vamos definir o comprimento desse lado para igualar com o lado de lá. Terminei de puxar esse ladinho aqui, e agora eu vou igualar com aquele lado que eu já deixei como referência. Fica bem parado, não se mexe. Fecha o olho. Desfia de uma forma suave, sutil, para também não correr risco de machucar ou de agredir a pele. Fecha o olho. Ok, mais um cantinho aqui. Emparelhamos a franja dos dois lados. Vamos trazer mais uma mecha para igualar o lado contrário. Tem umas pontinhas para a gente tirar. Puxa e desfia esse lado também. Ok, terminamos de definir o comprimento de uma franjinha curta que vai fazer parte desse moicano mais desfiado, mais texturizado. Agora o que a gente tem? A gente tem a referência de como vai ficar a parte da frente. A gente vai levantar uma guia central e vai usar essa referência da frente para fazer o corte do topo. Para fazer o corte do topo, eu já defini uma guia central aqui no meio. Vou levantar essa guia central e vocês vão perceber que aqui na frente vai ter uma região decrescente aqui, menorzinho. Ó, vou puxar aqui a franja. Ó, percebe como a franja fica? Se eu puxar ela de frente, ó, ela está num formato mais quadradinho, que é a região que a gente já desfiou aqui. Então eu vou puxar para ver aonde começa essa região decrescente. Ó, a partir daqui começa a ficar essa região. Então isso aqui eu não posso mexer, porque é o que eu preciso para criar esse formato de franja. Então a partir daqui eu vou criar o formato do meu topo. Ele pode ser um formato reto, um formato crescente ou um formato decrescente. Tudo depende do que eu quero criar nesse topo.
Se eu quero criar mais preenchimento, mais volume e que ele vá afinando, achatando, ficando mais curto aqui na frente, eu crio um formato decrescente, maior atrás, menor na frente. Se eu quiser que tenha preenchimento mais aqui nessa parte da frente, que ele fique mais homogêneo, que compense esse formato arredondado do crânio, eu faço um formato crescente, menor atrás, maior na frente. E se eu quiser apenas, digamos, de certa forma, suavizar um pouquinho esse formatinho, mas ainda permanecer com o formato natural da cabeça, eu faço um formatinho um pouquinho mais reto, que vai ser a minha opção. Vou criar um formato mais reto para não preencher tanto essa parte e também não ficar tão pesado aqui atrás. Então eu vou levantar e a partir da região onde começa a graduação que eu preciso para a franja, eu crio uma linha reta. Ó. Corto reto aqui, levanto outra parte e mais um corte reto aqui. Terminamos aqui atrás com o último corte reto. Então eu tenho um corte reto e uma leve graduaçãozinha para ficar aqui com aquela franjinha caída. Agora que eu tenho uma referência central, mesma lógica dos outros cortes. Levanto as laterais e vou emparelhar com o meio. Fica bem paradão aí, tá? Começo aqui de trás, levanta, encontra o centro, emparelha. Mecha para frente, levanta, encontra o centro e emparelha. Mecha para frente, levanta, encontra o centro, emparelha. Mais uma mecha para frente, levanta. Esse aqui está o centro, ó, e emparelha. Meu dedo está bem retinho e eu vou fazer isso até chegar aqui na frente. Não vou puxar a franja, por óbvio, por quê? Porque eu joguei ela para frente e já desfiei, então já defini comprimento. Então agora eu vou repetir a mesma lógica no lado contrário. De novo, levanta lá atrás, encontra a região central, que é a guia, e emparelha. De novo, uma mecha para frente, levanta de novo, encontra a guia central e emparelha. E eu vou fazer isso até chegar lá na frente, tá? Tem já vídeos aqui no canal mostrando como fazer esse topo de outras formas, tá? Você pode usar qualquer uma delas, desde que você não jogue fora essa região da franja, na qual você previamente definiu o comprimento dela e já criou um desfiado, uma texturização. Então isola essa região de alguma forma. No meu caso, a forma de isolar foi encontrar onde ela inicia e criar a referência do topo somente depois disso. Você isola aqui e depois que você isolou e garantiu que você não vai mexer nessa franja, que você já definiu o formato, você trabalha essa região aqui de cima de várias formas possíveis. A forma que eu fiz foi criar a guia central e emparelhar com referência nela. Mas eu poderia trazer tudo em bloco, cortar e tirar só as pontas. Ou eu poderia deixar esse formato mais côncavo, mais arredondado, enfim, seguir o formato do crânio. Aqui você vai definir seguindo o teu propósito, não tem uma regra. Como eu sempre disse, tudo que eu ensino aqui, que eu mostro e que eu falo, são formas de você entregar resultados diferentes. Você define o que você quer e usa uma das formas de entregar aquele resultado que você está buscando. Terminei já então de fazer o corte do topo. Percebe como, principalmente por ele ter o cabelo descolorido, como cria já uma texturinha legal, ó. Essa ideia de trabalhar o descolorido e essa regiãozinha da raiz nascendo por baixo, já cria um pouquinho mais de textura. E essa ideia de corte reto, ó, que eu fiz no topo, fica de lado aqui, Murilo, bem retinho. Ela preenche e deixa um pouquinho de cabelo aqui atrás, a franjinha mais cheia aqui na frente dá uma preenchida, dá uma achatada naquele formato mais arredondado do crânio. Já vou te limpar. Sempre dá uma limpada para não ficar coçando, que a criança se coçando tua cadeira também é um problema. Parte de trás agora. Chegamos então nessa parte posterior da cabeça. O que eu vou fazer aqui? Definir o formato que eu quiser. Você pode fazer um formato reto, um formato com graduação, fazer um formato aberto para criar um mullet. Você vai definir isso. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma das opções possíveis. Nesse caso, eu vou querer criar uma graduaçãozinha, deixar mais preenchido aqui em cima e terminando um pouquinho mais curto lá embaixo. Então tem várias formas de fazer isso. Eu posso começar de trás para cá, daqui para lá, fazer uma guia central aqui no meio. Eu vou fazer da forma mais prática possível, que é como? Separo uma guia. Ó, lembra que aqui eu já defini até onde a máquina vai trabalhar? Então dali para cá eu vou começar a fazer meu corte. Eu vou dar uma umedecida para fazer o corte com tesoura. E agora eu vou, ó, separo uma guia, pego essa guia, puxo para fora aqui, criando uma graduaçãozinha e corto. Já fiz esse corte, agora eu vou empurrar a guia para a próxima, trago a próxima até a guia, assim nenhuma ganha nem perde comprimento. Eu repito o formato do crânio, que é levemente arredondado, e tudo fica no mesmo comprimento aqui atrás. De novo, mais uma vez aqui, ó. Fica retinho,
baixa um pouquinho a cabeça para frente. Isso aí. De novo, ó, separa mais uma guia, joga ela para cá, traz a guia que foi referência, junta as duas no meio do caminho e faz o corte. Mais uma vez, separa mais uma guia, leva ela em direção à outra, traz a outra em direção a essa que vai ser cortada, junta as duas aqui no meio, encontra o ângulo e, de novo, corta. Aqui para baixo eu não estou cortando porque eu vou fazer um pente corrido para igualar esse comprimento, tá? De novo, mais uma mecha, leva até a guia, traz a guia até essa mecha que vai ser cortada, junta tudo no dedo, encontra o ângulo e corta. Chegamos aqui na última mecha, traz ela em direção ao que vai ser cortado, leva o que vai ser cortado em direção a ela, encontra o mesmo ângulo e corta. E aí eu emparelhei e encurtei toda essa região posterior. Para baixo agora, segura, levanta um pouquinho a cabeça, aí, fica paradão assim, tá? E agora eu vou fazer um pente corrido aqui embaixo. Começa com o pente bem encostado, corta, empurra o pente para cima, levanta as costas, corta, empurra ele para cima, levanta as costas, corta, empurra para cima, levanta as costas e corta. Faz isso em toda a base do cabelo, que é a forma que eu vou emparelhar essa base, encurtar ela com pente corrido e emparelhar com a região que eu cortei, segurando com os dedos. Se você não sabe fazer pente corrido, tem aqui no canal já vídeos em que eu explico várias formas, enfim, como você pode usar para fazer o pente corrido. A forma como eu utilizo é essa: eu vou lá de baixo para cima, vou empurrando o pente para cima e levantando as costas dele. Vou fazer mais uma vez aqui, com mais calma, para vocês entenderem. Ó. Coloca o pente ali, com ele com a base bem encostada no couro cabeludo, faz um primeiro corte, empurra ele um pouquinho para cima, levanta um pouquinho as costas dele, faz outro corte, empurra ele para cima de novo, levanta as costas, faz outro corte, empurra para cima, levantou. A partir do momento que eu não consigo mais, eu terminei de fazer uma pente corrido. E assim eu encurtei essa região e juntei com o que eu já tinha trabalhado com o dedo segurando o cabelo. Terminei de fazer o corte posterior, terminei de fazer o corte do topo. Agora eu vou secar, trabalhar a texturização e depois eu trabalhar com máquina. Esse corte, por que eu fiz ao contrário? Porque é um cabelo fino e espaçado de criança que eu prefiro trabalhar a parte de máquina no final do corte e não no começo. Secar, eu vou secar com o secador sem bico, para deixar o ar mais espaçado e dar mais naturalidade pro cabelo, tá? Ok, deixa eu limpar aqui para não coçar as costas também. Já sequei aqui e agora aqui na lateral eu consigo ter a noção de até onde eu posso trabalhar com a parte da máquina. Percebe como a região que eu trabalhei antes com tesoura já delimita e me mostra a região de trabalho com máquina. Vou começar então fazendo o processo de degradê da mesma forma que eu sempre faço. O primeiro passo vai ser um clipper over comb, região da aresta, para definir até onde eu vou trabalhar com a região da 1,5 para começar a iniciar o processo de graduação. Fica paradinho, vira para cá, para frente. Aí. Pente por baixo, pegando o cabelo e passando para trás. De novo mais uma vez e a última vez. A diferença desse cabelo que vocês podem perceber que eu estou fazendo com ele seco, por ele ser mais espaçado, mais fino, para não correr o risco de criar uma marca muito pesada, que é o que aconteceria se esse cabelo tivesse úmido. Terminei com o clipper over comb, pente 1,5, vou até a região do clipper e já vou puxando para fora para definir o final da minha aresta aqui, ou o início dela, dependendo de que lado vocês estão imaginando o corte. Pente 1,5 ali. E aqui atrás, ó, eu vou passar o pente 1,5 de baixo para cima, encostando aqui na parte da orelha, ó. Passo de baixo para cima. E essa é a região que eu delimitei para ser trabalhada a minha graduação. Então tem a largura de um pente de máquina, a região que vai ter graduação atrás da orelha, ó. Então, um pente de máquina atrás da orelha e a região de cima é onde eu fiz o clipper over comb. Parte de trás da orelha, eu vou começar marcando já com a máquina de acabamento. Uma marcação bem sutil e bem leve, tá? Ó, vem de baixo para cima e vou definir aqui, ó. Minha marcação vai ser aqui. E eu vou contornar a orelha com esse mesmo estilo de marcação. Ó, para trás da orelha. Fazer de lado aqui, que não é como normalmente eu trabalho, mas é para livrar um pouquinho mais a câmera.
Trabalho o cantinho da máquina. Soninho, Murilo. Terminei de fazer o contorno da orelha e agora eu vou desmarcando essa região e eu já tenho um limite de 0, linha de Clipper Overcomb, e aqui atrás eu tenho limite de 0 e o limite que me entregou o pente 1,5. Começo com o pente 1, vou até a região de Clipper e puxo para fora. Agora repete o mesmo processo de todo o degradê que vocês já viram aqui no canal. Pente 1, pente 1,5, depois máquina sem pente até essa marquinha sumir. O detalhe é que, como esse cabelo ele é mais fino e mais espaçado, tudo que eu estou fazendo tem que ser com mais calma e com mais paciência, porque senão você pode acabar criando uma marcação pesada e não vai ficar harmônico, enfim, não vai ser suave essa transição do degradê. Então vai com calma, trabalha o cantinho da máquina para esse tipo de cabelo mais fino e mais espaçado, cabelo infantil que dá uma dificultada um pouquinho no processo. Pente meio, mesma lógica. Começa antes da marca, passa pela marca e a marca vai começar a ficar mais suave, ó. Não joga muito para cima essa marcação da meio, senão você vai clarear demais lá perto do clipper e vai parecer um contraste muito pesado, você vai ter que comer um pouquinho dessa aresta, não é a nossa ideia, tá? Ó, percebe como o pente meio já quase que some a marquinha. E por fim, máquina sem o pente, começa com ela mais aberta, vai passando sobre a marcação. Aqui na lateral, você trabalha com o canto da máquina, em cima da linha que foi criada com a máquina de acabamento, e vai fechando até que você consegue tirar totalmente essa marcação. Esse processo tem detalhado num vídeo em que eu falo sobre processo de graduação, em que é uma aula específica só sobre degradê. Tirando a parte de que nesse cabelo eu comecei fazendo uma linha de base com tesoura e que eu passei a máquina de acabamento para criar a marcação da 0, o restante é exatamente igual, o mesmo processo. Então assiste lá se você tem dificuldade em fazer esse processo de começar com o pente 1,5, depois de já ter marcado a 0 e ir graduando para o pente 1, pente 1,5, depois trabalhar no final com a máquina sem pente. Assiste o vídeo que a gente tem aqui sobre processo de graduação, sobre aula de degradê, que vai te facilitar e você vai entender sobre o que eu estou falando. Quando eu troco um pente, coloco um pente mais alto, um pente mais baixo e trabalho a alavanca da máquina para cima e para baixo. Terminamos de fazer isso e praticamente está pronto. Percebe como é que fica? Uma região clara no contorno da orelha, graduaçãozinha bem suave, sem marcação, e a parte do topo já pronta. Então, basicamente, o que falta fazer agora? Contorno da parte da frente e finalização do pezinho na parte de trás. Já vou deixar pronto agora o nosso acabamento aqui da frente. Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto que esse acabamento termine já entregando o início da franja. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Começo aqui e saio retinho aqui em direção à franja, ó. Franja e da franja vem o acabamento. É claro que eu gosto de fazer isso para cabelos em que vai ter uma franja. Percebe como é que fica? Ó, fica o contorno e a linha do contorno encaixa com o início da franja, ó. Percebe como dá um destaque um pouquinho maior, tanto para a franja quanto para essa graduaçãozinha. Trabalhar com o cantinho da máquina de acabamento para terminar de tirar a marcação. E essa lateral está pronta. Eu vou repetir o mesmo processo no lado contrário. Lado contrário, mesma lógica, fazer um pouquinho mais rápido, que a gente já explicou do outro lado como é que funciona. Mesma coisa, faz clipper, define a parte de trás com a largura da máquina e trabalha o processo de graduação. Primeira coisa, o clipper overcomb, para definir região de pente 1,5. Com o clipper overcomb você define até onde vai existir esse contorno da orelha.
Ou seja, o final do teu clipper overcomb é onde termina a curvatura. Terminei aqui, agora eu vou pente 1,5 ali. Lembra sempre, pente 1,5 encostado atrás da orelha. Por que eu usei essa referência do lado de lá? Porque é o jeito mais fácil de eu repetir esse mesmo passo a passo do lado de cá, ó. Coloquei atrás da orelha e subo retinho, ó. Ó, subi retinho, cheguei na região de clipper overcomb, terminei de limpar tudo com pente 1,5. Já clareei essa região. Aqui atrás com um cantinho sem eu passar. E agora o mesmo passo a passo, marcação de acabamento e apagar a marcação. Mais uma vez, acabamentinho aqui para cima da orelha. E para trás da orelha também. De novo, um dedinho aqui, contornando a orelha. E agora o mesmo passo a passo que a gente fez antes, só repassando o que é. Pente 1, pente meio, máquina sem pente, contorno com acabamento. Terminei então de repetir o mesmo processo desse lado, como eu mostrei no outro lado contrário, contorno da parte da frente, juntando com a franja. Ó. Juntei lá na franja e arredondei aqui para trás. Para cabelos que a gente chama de crop, short fringe, ou qualquer tipo de cabelo que tem uma franjinha mais curta, eu gosto de fazer esse acabamento juntando com a franja. Eu acho que dá um pouco mais de conexão do cabelo, enfim, acho que fica mais harmônico, mais bonito. Terminei de fazer isso aqui na parte da frente, vamos para a parte da nuca. Eu gosto de fazer um acabamento diferente aqui no cabelo do Murilo. Vem bem para trás aqui e baixa bem a cabecinha. É isso aí. Eu faço um acabamentinho mais em V aqui atrás, que fica diferenciado e ele gosta também, ele acha diferente, os colegas dele acham bem interessante, então dá uma diferenciada no cabelo infantil, eu gosto de brincar um pouquinho. E eu vou também uma ideia de passar algo diferente, mais criativo, para vocês, de repente, oferecer para os clientes mais crianças de vocês e tal, que é fazer um acabamento mais triangularzinho. Eu vou dar uma polida aqui com uma tesoura de desbaste antes, e depois eu já faço esse acabamento da base da nuca. Tesoura de desbaste, vou de baixo para cima e dou aquela polidinha, ó. Já dá aquela misturada na região que ficou marcada, onde você passou o pente 1,5, para definir aonde você ia trabalhar a graduação na parte de trás da orelha. Vale um point cut aqui para tirar a última marcação que possa ter ficado da diferença de tesoura para a máquina. Aí você já juntou a lateral com a parte de trás. Mesmo processo no lado contrário. Pentezinho corrido, tesoura de desbaste, está tirando densidade do fio. Só tem que fazer isso com cuidado, mais uma vez, porque é um cabelo infantil, um cabelo um pouquinho mais fino e mais espaçado. De novo, ó, point cut, com a tesoura de desbaste, somente nas regiões que você percebe que tem mais densidade de fio. Protege sempre a orelha, ó, coloca o dedinho, baixa a orelha para lá, para não pegar a tesoura na orelha. Principalmente para criança, que a criança está se mexendo ali, segura a orelha. Mesmo que ela se mexa, teu dedo está protegendo. E ali faz o point cut, onde tem mais densidade de fio. E pronto, misturou a lateral com parte de trás. Bota bem para trás teu corpo e a cabeça bem para baixo. Isso aí. Aqui é um outro macete que é interessante mostrar, porque tem muita criança que tem essa região aqui mais côncava, mais para dentro da cabeça. E às vezes você vai fazer o acabamento, deixa eu botar meio de lado para a luz pegar e vocês conseguirem enxergar. Às vezes conseguem enxergar que fica mais escuro. É em função de que tá para dentro, tá côncavo aqui, né? Fica chato, você não consegue trabalhar com a máquina, tenta trabalhar com o canto ali, parece que não corta o cabelo. Então uma ideia para você ter isso aqui liso e não ter essas duas ondulações aqui, é fazer o seguinte, bota as tuas costas para trás e a cabeça bem para baixo agora. Percebe? Você estica bem o pescoço e aí você não tem mais aquela região de atrapalhando. Fica fácil de fazer as marcações de uma forma mais precisa. Não só para criança isso, tá? Mas para qualquer pessoa que seja muito magra. Normalmente quanto mais magro, mais fica destacada essa regiãozinha aqui do pescoço. Então você baixa bem a cabeça, esse problema acaba sumindo, tá?
E agora vamos fazer essa marcaçãozinha do pescoço. Bata as costas para trás. Isso, fica bem paradão. Então eu começo repetindo essa mesma lógica. Ó. Pego o final da orelha aqui, crio uma linhazinha reta. Ó. Criei uma linhazinha reta aqui. Mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado. Pega na mesma região, imagina uma linha reta e marca ela lá do outro lado. Mais uma vez, uma linhazinha reta aqui. Agora você tem duas linhas retas, uma de cada lado. Você vai pegar exatamente o centro da cabeça e vai fazer um semicírculo até chegar nessa linha reta. Ó. Fez de um lado, repete a mesma ideia no lado contrário. E esse é o resultado final, percebe? Fica côncavo com uma região central um pouquinho mais proeminente ali, formando um triângulozinho. Vamos para a parte agora de texturização para a gente finalizar esse cabelo. Para texturizar o fio desse cabelo eu vou usar a tesoura dentada, não vou usar a tesoura reta exatamente por ser um cabelo mais fino e com menos densidade. Então eu vou levantar o cabelo, fazer esse trabalho de point cut com a tesoura dentada e vou tendo um pouco mais de controle. Onde eu enxergo que tem mais densidade de fio, trabalho com mais quantidade de tesourada. Onde tem menos densidade de fio, trabalho com menos tesourada. E minha ideia agora é criar aquela textura que vai ficar evidente quando eu passar uma pomada, uma cera, algum produto de finalização. Minha ideia é criar um pouco mais de transparência do meio para a ponta da mecha e deixar mais denso e mais preenchido a base da raiz, que é o que vai dar aquele aspecto de movimento no fio quando a gente finaliza, passa um produto, que fica bonito e parece que o cabelo tem uma textura diferente, sabe? Chama atenção aquela ideia de movimento, de bagunçado, um bagunçado proposital e bonito no cabelo. Também, nesse caso em específico, como é um cabelo que está com a raiz escura e o final do fio descolorido, eu tenho que tentar harmonizar para que não apareça uma marcação de cor. Além da marcação que a lateral pode me entregar, que é uma marcação de altura de cabelo, ou seja, um cabelo mais curto fica mais claro em função do couro cabeludo, e um cabelo mais comprido fica mais escuro em função do preenchimento do couro cabeludo, aqui também existe uma transição de cor do degradê da cor que está o fio. Então eu tenho que olhar ali e ver se não tem nenhuma marca aparecendo para eu suavizar essa marcação da cor da transição do branco do cabelo descolorido pro castanho do cabelo natural. Então é essas duas coisas que eu tenho que cuidar. Aonde tem marca de degradê, digamos, de transição de máquina, e aonde tem marca de cor de fio. Se eu cortar muito curto, vai aparecer somente o cabelo da raiz, que é escuro. E aí vai ficar um contraste com o cabelo de cima, que é branco. Então eu tenho que buscar esses dois tipos de contraste para suavizar com a tesoura de desbaste. Sempre nas pontas, tá? Já terminei a parte de texturização e agora estou fazendo exatamente isso. Estou encontrando as regiões onde tem uma quebra de cor, sai do branco para o castanho de uma forma muito abrupta e estou misturando essas duas áreas com a tesoura de desbaste. Essa transição fica bem nítida nessa parte de trás aqui, ó. Baixa um pouquinho a cabeça. Aí. Aqui, ó. Percebe? Aqui tem um castanho, essa parte de baixo aqui é toda mais castanha, e aqui em cima tem uma cor mais clara, ó, mais branca, loirinho, do descolorido. Então eu vou suavizar as pontas para fazer essa transição ficar mais homogênea, ó, mais suave. Percebe? Quanto mais eu desfio aqui as pontas, ó, essa transição vai ficando mais escondida e vai saindo do castanho, entrando no platinado, no descolorido de uma forma natural, sem que eu perceba uma quebra de cor. Não sai direto do castanho para o branco, ó, percebe? Foi o que eu fiz aqui na lateral para suavizar a transição de altura de cabelo
eu faço aqui na parte de trás para suavizar a transição de cor de cabelo. Basicamente é isso que eu queria fazer. Vou passar um ar aqui para limpar bem o Murilo e aí a gente vai finalizar esse cabelo. Para finalizar o cabelo do Murilo, eu peguei essa quantidade de pomada, efeito seco, com textura mais seca e finalização opaca, que é para criar um pouco mais de estrutura. Aí vocês me perguntaram em um outro vídeo se essa é a pomada para esse tipo de penteado. Não é essa a pergunta que vocês deveriam fazer. Você tem que se perguntar se essa é a pomada para essa finalização que eu quero obter. Eu quero que tenha textura, efeito seco e gere um pouquinho mais de volume, estrutura no cabelo. Então a pomada de efeito seco vai me entregar tudo isso. Ó, vou espalhar lá de trás para frente, baixa bem a cabeça. Ó, começo lá de trás, na ponta dos dedos, ó. Para frente, para trás e para um lado e para o outro, ó. Vou fazendo isso, pego de novo o pomado lá da palma da mão, passo na ponta dos dedos, repito a mesma coisa. E agora, ó, passo lá na raiz, ó. Jogo lá na raiz e levanto o cabelo dele. Passo, esfrego aqui na parte da franja e vou criando uma estrutura mais bagunçada de uma forma proposital. Terminei de fazer isso aqui na frente, fazer isso na parte de trás do cabelo dele também. Se eu quisesse mais estrutura, mais altura ainda nesse cabelo, poderia usar uma pomada em pó. Fica bem retinha. Agora eu vou pegar um pentezinho, dar o último toque e o cabelo vai estar finalizado. Um cabelo moderno para criança, com moicano, com a finalização mais artística na base da nuca, franjinha curta e desfiada. Tenho certeza que vai fazer sucesso entre os clientes infantis de vocês, com esses cuidados que eu falei, questão de tempo, de corte e de trabalhar o cabelo mais seco em função de ser um cabelo mais fino e espaçado. E esse é o resultado final, percebe? Um cabelo com uma graduação contorno a orelha, estilo moicano, com graduação suave, parte do topo bem desfiada, bagunçada, com bastante textura, base da nuca suave, com uma finalização mais artística, para chamar um pouquinho a atenção e destacar ainda mais o corte, e tudo isso com um acabamento frontal que faz ligação direto com essa franja curta, desfiada, que é característica desse moicano moderno infantil que a gente acabou de entregar para vocês. E por último, mas não menos importante, não esquece de se inscrever aqui no canal. A forma que você retribui esse conteúdo grátis e rico que a gente está trazendo por aqui é com a tua inscrição. Ativa o sininho também para que toda vez que a gente poste um vídeo novo, você seja notificado e não perca cada um dos conteúdos que a gente está trazendo por aqui. Também deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, a forma que o YouTube percebe que esse vídeo foi legal para você, agregou conhecimento, ele distribui para mais pessoas, pessoas novas podem nos conhecer. E deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o processo do vídeo, ou se tem algo do vídeo que você faz diferente do processo do corte, ou enfim. Também sugestão para próximos vídeos, se tiver alguma dúvida, é a forma de você se comunicar comigo, a gente ter uma comunicação, eu saber se realmente o conteúdo que a gente está trazendo aqui está fazendo sentido para vocês. Então aguardo vocês semana que vem para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Um abraço e até mais.